Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse último bloco, iremos falar do último ponto porque nós realizamos o batismo nas águas. Perdão, minha voz está um pouco alterada, você pode observar. Estou passando por um processo de crise alérgica, mas graças a Deus já estamos nos recuperando. Então, eu quero ler com você um texto que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui Pedro falando, aqui o contexto é sobre o derramamento do Espírito, em que Pedro ele vai destacar que Jesus Cristo foi encravado no madeiro por causa dos nossos pecados. E muitos ficaram maravilhados, apesar da crítica que muitos ali também estavam fazendo, acusando-os de embriaguez, acusando-os de pessoas que estavam ali tumultuando. Todavia, Pedro, com ousadia, anuncia a gloriosa vontade do Senhor. É tão certo que alguém indaga: como é que eu faço? Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Então, nesse capítulo aqui, desse versículo, fala que 3.000 almas foram batizadas nas águas. Meus amados irmãos, mais adiante, no livro de Atos dos Apóstolos, esse mesmo livro que nós acabamos de trazer uma reflexão sobre o capítulo 2, versículo 38. Mais adiante, no capítulo 8, versículo 36, 37 e 38, observaremos o seguinte: diz assim a palavra de Deus: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então Eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então, o eunuco aqui, o contexto, ele estava lendo Isaías 53 e não havia quem o explicasse ali sobre uma ovelha, sobre um ser humano sendo levado ao mundo como uma ovelha para o matadouro, e ele não abriu a boca. Então Filipe é levado pelo Espírito àquele lugar, e o Senhor traz ali esse momento em que Filipe explica, que Filipe traz à tona que estava falando do Messias, está falando de Jesus Cristo, está falando daquele que era ungido de Deus, Cristo, o nosso Senhor. Então, ele diz: está ali a água, que impede de ser batizado. O anseio dele por se batizar. Então, Filipe entendera que o batismo, ele é algo que, além de nos levar ao arrependimento, que nos leva a ir através do arrependimento, é também um sinal público. Ou seja, o batismo é uma declaração pública da nossa fé. O batismo é um compromisso sincero e real com Deus. O batismo é o pontapé em que o cristão ele está se entregando de espírito, alma e corpo, e declarando uma declaração pessoal, tornando-a pública de que ele é uma pessoa lavada, redimida e agora compromissada e aliançada com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nesse último bloco, meus irmãos, eu quero ser bem sucinto e lhe dizer que o batismo, ele é uma declaração pública da nossa fé. Então, como eu gosto sempre de dizer, encerrando, e agradeço até aqui por você ter nos acompanhado, que quando nós fazemos por obediência, entendemos o simbolismo de purificação, de entrar na presença de Deus e se voltar para a comunidade, e que essa declaração de fé que é tornada pública quando nós se batizamos, dizendo: agora eu sou de Jesus, agora todo o meu ser, toda a minha vida é de Jesus. Eu declaro ao mundo, sem timidez, sem covardia, que Jesus Cristo é o Senhor, e para isso eu nasci como filho, para reatar a minha aliança com Deus. Então, meu querido, nossa jornada de fé, ela está apenas começando. Deus em Cristo abençoe abundantemente sua vida, sua família, e que todos os seus sentimentos sejam preservados na pessoa do Eterno, hoje e sempre. Amém.